senhor entende que o impeachment da Dilma foi um golpe, é isso? Não há dúvida disso. Então, Eu não tenho dúvida disso. Então o senhor entende que tanto a Câmara quanto o Senado brasileiro, quanto o Supremo Tribunal Federal que presidiu a sessão, avalizaram esse golpe, portanto, podem hoje ser acusados de ataque à democracia brasileira? Bom, naquela época, tanto a Câmara dos Deputados Federais... Como o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Lewandowski, que presidiu a sessão. Você entende que essas instituições podem hoje ser acusadas de antidemocráticas, de ter descumprido as normas constitucionais para o procedimento de impeachment? Não, porque lá não foi a maioria que votou a favor do impeachment, muitos votaram contra. Se você observar, tanto na Câmara, quanto no Senado, quanto no STF, houve um equilíbrio nos votos. Outro fator, eles fizeram o que estava na Constituição. Entretanto, a maneira pelo qual levou esse objeto de acusação até os trâmites da Câmara, do Senado e, por último, do Supremo Tribunal Federal, estava viciado. Na minha visão, há um equívoco muito grande do senhor ao concordar com essa narrativa do Lula. E deixa eu tentar argumentar por quê. Qual narrativa? Essa que foi a narrativa de que a Dilma sofreu um golpe. Sim. Isso é falso e é um grande equívoco do senhor avalizar esse discurso. Por quê? Na verdade, professor Márcio Manuel, o fator determinante para que um presidente sofra impeachment é ele perder o controle da economia do país e perder sustentação política. É isso que leva ao impeachment de um presidente. Eu vou dizer para o senhor, deixando bem claro. Por exemplo, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, teve corrupção? Teve. Tanto que houve um escândalo da compra de votos para aprovação da reeleição. Lembra disso? Claro. Ótimo. Ele sofreu impeachment? Não. Durante o governo Lula, teve corrupção? Mensalão, por exemplo, teve isso no governo Lula? Teve. Ele sofreu impeachment? Não. Aí eu lhe pergunto, por que nós temos presidentes que sofrem e se envolvem com escândalo de corrupção e não sofrem impeachment, e temos presidentes que sofrem? Quando você olha para o caso do Fernando Collor e da Dilma Rousseff, tem algo em comum entre os dois. O fato de eles terem perdido o controle da economia, inflação generalizada, desemprego generalizado, crise econômica generalizada nos dois. E eles terem perdido sustentação política. É isso que legitima, professor Márcio Manuel, na prática, o impeachment de um presidente da República. Não, no caso da Dilma, o problema não foi... Não perdeu o controle da economia, não. Perdeu a sustentação política, isso eu concordo. Não, o senhor tá com a memória, me perdoe, o senhor tá com a memória fraca. Nós estávamos numa profunda crise econômica, com aumento de inflação, com aumento de desemprego no país durante a etapa final do governo Dilma. Então, isso é fato. Portanto, querer tratar o Weasley um procedimento que cumpriu todos os requisitos legais, que foi aprovado pela maioria da Câmara, que são os representantes do povo brasileiro, que foi aprovado pela maioria do Senado brasileiro, que representam os estados brasileiros, que foi avalizado pelo Supremo Tribunal Federal. E hoje, querer dizer que isso foi um golpe é uma narrativa muito ideológica, política e mentirosa.